Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus a todos os que me ouvem. Hoje é 5 de novembro de 2021 e nesse vídeo nós queremos falar sobre o Deus misterioso e eterno. Gênesis capítulo 1 e o verso 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A pergunta é: antes que a matéria viesse a existir, antes que tudo existisse, os planetas, as galáxias, as estrelas, o universo, você já parou para pensar como eram as coisas? Se nada existia, onde Deus estava? A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas não há um relato da criação das águas. Mas com certeza, quando Ele criou os céus e a terra, Ele criou todas essas coisas. Mas antes de existir as águas, os céus, o universo, a terra, os planetas, as estrelas e tudo que é matéria no cosmos, onde ele estava? Ele perguntou a Jó isso: onde tu estavas quando eu fazia isto, fazia aquilo, criava isto, criava aquilo? Deus é o maior mistério do universo. A sua eternidade não tem como explicar. Jó disse: eis que Deus é muito grande e nós não o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Você já imaginou uma coisa que não se pode calcular na matemática? É Deus, o número dos anos dele, porque ele nunca passou a existir, ele sempre existiu de eternidade em eternidade. Então você já parou para pensar nisso? Eu já parei várias vezes e fico maravilhado e fico vendo como é importante manter a presença desse ser que nos garante uma eternidade, que nos garante segurança, que nos garante paz, que nos garante tudo que é de bom. Eu já parei para pensar várias vezes como ele, de onde ele veio, não tem como, não tem explicação. Ele não veio, ele existia antes de tudo existir. Aonde? Como pode? Tudo tem um princípio, mas Deus não tem princípio. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa e o ômega. O mais interessante é que existiam os três: Pai, a Palavra, porque ele não tinha nascido ainda, Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Antes de Jesus tomar forma humana e se revelar aos homens como Jesus Cristo, recebeu o nome Jesus, mas o nome dele é a Palavra. Em Apocalipse 19 diz: e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Em João capítulo 1 verso 1 está escrito: no princípio era o Verbo, a Palavra, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele estava com Deus, o Pai, no princípio. Então estava o Pai, estava a Palavra, que é o Verbo, e o Espírito Santo. Isso é magnífico, isso é esplendoroso. Pensar em Deus, na sua grandeza, é algo realmente que nos deixa extasiado. Ah, se as pessoas soubessem dessa verdade, dessa essência,
desse mistério que inunda o nosso coração, de saber que temos como aliado, como Deus, como Senhor, como Criador das nossas vidas, que nos conheceu em toda a eternidade, antes que existisse o mundo, ou mundos, ou galáxias, ou planetas e tudo mais. Ele já nos conhecia. Como pode isso? Você já parou para pensar nisso? Você já imaginou o Deus que você crê? Você já parou para pensar no Deus que é onisciente, sabe tudo? Há trilhões e trilhões e trilhões de anos atrás ele sabe, e há trilhões e trilhões e trilhões de anos à frente ele sabe. Como pode isso? Ele é onipresente, ele está em toda parte, em todo lugar, nos céus, na terra, embaixo da terra, no mar. Como pode isso? Ele pode tudo, não há nada que ele não possa fazer. Ele é onipotente. E ele é eterno, de eternidade em eternidade. Nada existia, nem anjos, nem querubim, nem serafim, nem arcanjo, nem seres humanos, nem animais, nem plantas, nem bactérias, nem espaço sideral, nem galáxias, nem cosmo, nem planetas, nada, nada, nada. Os bilhões e bilhões de galáxias que existem não existia. E como era? Por que a ciência não explica isso? Como é que era? Aí eles inventam um Big Bang que deu origem a tudo. Mentira! Quem deu origem foi a palavra, o Filho do Deus vivo. Sendo a palavra, ele criou todas as coisas. Diz em Colossenses que ele é o Criador, que ele criou todas as coisas. Pelo poder da sua palavra vieram existir. Mas ele existia antes que tudo existisse. Ele existia. Há pouco tempo atrás, os cientistas da NASA descobriram uma mão, uma galáxia, não sei lá o que é. Tá aí a foto no final do vídeo aí. E chamaram a mão de Deus. A mão de Deus. Os cientistas, eles estão percebendo que é algo esplendoroso, é algo magnífico, inexplicável. Os mundos, as galáxias, bilhões de estrelas, de galáxias. Isso não pode ter sido criado do nada, sem uma ordem de uma palavra que determinou que fosse criado. É incrível, Deus é incrível, misterioso, eterno. É esse Deus que você que está me ouvindo precisa conhecer. Precisa ter uma experiência pessoal com Ele. Ele faz questão disso. Seja eu, seja você, seja qualquer um que esteja me ouvindo, Ele quer nos dar experiência. E Ele fica feliz quando a gente começa a glorificá-lo, a exaltá-lo, a mostrar que Ele é grande, que Ele é glorioso, que Ele é majestoso, que Ele é incrível, que Ele é digno de glória, de honra, de poder, de exaltação, de adoração. É esse Deus que você precisa conhecer, é esse Deus que você precisa crer, é esse Deus que você precisa ter na sua vida como aliado, é esse Deus que você precisa crer que Ele está morando dentro de você. Não tem como explicar um Deus que é maior do que o universo morar dentro de nós. É um mistério. Deus é cheio de mistérios. E eu acho lindo isso. Essa capacidade que Ele tem de criar situações, de fazer coisas inimagináveis. Da mesma forma, Ele pode fazer coisas além do que esperamos, do que pensamos nas nossas vidas. Mudar a nossa história, mudar a nossa direção, mudar o nosso coração, mudar a nossa vida. Ele tem tudo preparado para nós na eternidade, tudo.
Veja a preocupação desse Deus eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Se preocupou com cada detalhe em criar o homem, com suas funções, com seus sistemas. E os médicos ficam impressionados como pode as células todas muito bem conectadas, as proteínas, todas os tecidos do corpo humano, uma máquina incrível, tudo bem detalhado. Isso é apenas uma pequena porção da criação dele. E as galáxias, bilhões de galáxias, cada animal com sua espécie, coisa incrível. Como Deus é incrível. Cada ser vivo, cada planta, até as bactérias ele criou, os vírus, enfim, os fungos, tudo foi criado por ele. Nada que existe veio do nada, foi criado pelo poder da palavra do Senhor Jesus, que é chamado o Verbo de Deus. É esse Deus que nós precisamos conhecer cada dia mais. Esse Deus eterno, esse Deus misterioso. E é nele que nós temos que pensar, que refletir. Precisamos parar de estar pensando bobagem, pensando em ter isso, em ter aquilo, em ser isso, em ser aquilo, em possuir isso, em possuir aquilo. Precisamos parar um pouco mais e pensar nesse Deus, como ele é, quem ele é, e que precisamos conhecê-lo mais e mais, porque um dia nós o veremos face a face, e aí nós poderemos chegar frente a frente com ele, e poder contemplar a sua magnificência, a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, a sua beleza. É o ser mais lindo que existe no céu, no universo. É o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. É nesse Deus que nós precisamos refletir. E eu estou fazendo isso aqui agora para glorificar o seu nome. Que você que está me ouvindo possa parar para pensar mais nele. Muitas vezes a gente pensa tanto em coisas terrenas, materiais. O namorado pensa na namorada, está apaixonado, pensa dia e noite. O esposo pensa na esposa, a esposa pensa no esposo, e pensa nos filhos, e pensa nisso, e pensa naquilo. Pare para pensar em Deus, pare para pensar nesse ser glorioso. Pare para refletir e meditar quem ele é, e peça para conhecê-lo cada vez mais, na sua essência gloriosa, divina. Vale a pena. Ele é um ser incrível, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é lindo, Jesus é esplêndido. O Pai é lindo, o Pai é esplêndido, o Espírito Santo é lindo, é esplêndido. É nisso que nós temos que pensar, é neles que nós temos que pensar. E desejá-lo, e conhecê-lo mais e mais. Antes que os mundos existissem, ele já existia. Antes que tudo que existe na matéria, no espaço, na terra, em todos os lugares, no mar, em tudo que existe nesse universo imenso, infinito, tudo não existia. E agora? Como era? Como era? Mas ele existia. É a única explicação que se tem. Aleluia. Que Deus lindo, que Deus glorioso. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe tua vida e você possa parar para refletir e dizer: esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu adoro, esse é o Deus que eu tenho na minha vida, esse é o Deus que está no controle da minha vida, esse é o Deus que me guarda, que me protege, esse é o Deus que preparou um céu para mim, esse é o Deus que eu vou morar, que eu vou habitar, que eu vou adorar
pessoalmente na eternidade. Pense nisso. Se você não tem esse Deus na sua vida, no seu coração, se você não conheceu Ele ainda, através da revelação da sua palavra e do Espírito Santo, que é Ele que revela tudo isso que eu falei aqui, não vem de mim, não pode ser, tem que ser do Espírito, senão não faz efeito no nosso coração. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, esse vídeo, compartilhe e dê seu comentário. Antes que tudo existisse, Ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. Somente Ele pode dizer isso. Ninguém mais. Ninguém no céu, na terra, debaixo da terra pode dizer eu sou. Somente Ele é o eu sou. Eu sou quer dizer aquele que se revela, o autoexistente. Ninguém é autoexistente, só Ele. Aleluia. Glórias ao seu nome. Fiquem todos com Deus. Em o nome do Senhor Jesus.